Oi, gente, bem-vindas ao Nós Entre Psis, um lugar de conexão, segurança e vínculo entre psicólogas. Hoje o nosso encontro tem como tema Nós no Início, a clínica solitária. Esse tema foi o primeiro escolhido porque ele explica um pouquinho sobre o nosso início, o nós entre psis e o nosso início quanto profissional e psicólogas. Para quem ainda não nos conhece, nós somos todas psicólogas clínicas, cada uma de um lugar, com idades diferentes, em contextos de vidas distintos, mas unida pelo amor na profissão e uma dor em comum, o desejo de conexão com outras profissionais. E é assim que o Nós Entre Psis nasce. Vamos falar um pouquinho, então, com cada uma, a experiência de cada uma. Começa aí, Chay, falando. Bom, eu tenho uma experiência de solidão no início da clínica. Vamos pensar no início, na formação, né, enquanto psicóloga. Na faculdade, eu achei um pouquinho diferente. Nós, alunos, até o terceiro ano, é tudo muito bom, todo mundo unido, todos colegas, né, de faculdade. Aí no quarto ano, começou um tal de, e aí, o que que eu escolho? Quem eu vou ser? Já no último ano da faculdade, a gente começa a fazer os estágios clínicos e os outros estágios de instituição. Ali eu percebi uma mudança de ambiente, de atmosfera. Não mudou o contexto, não mudou o prédio, não mudou nada. Mas o comportamento das pessoas começaram a mudar. Aqueles colegas, aqueles alunos, que tudo era meu amigo ou minha amiga, nosso grupo, passou a ter uma atmosfera muito diferente. Ali eu comecei a perceber que as pessoas passaram a pensar sobre o que eu vou ser, ou o psicólogo, e te olhar como algo, como um concorrente, o que na verdade não cabia ali, né? Na minha cabeça aquilo não cabia. Como assim? Você é meu amigo. Não é porque eu vou escolher X, Y, Z, é que a gente passa, ou que a gente vai fazer a mesma escolha, e que a gente passa a ser concorrentes, inimigos. Mas ali eu senti uma atmosfera bem estranha. E eu fiquei incomodada com aquilo. Eu fiquei, na verdade, muito incomodada com aquilo. Porque eu sempre pensei, eu sempre tive a ideia de que trabalho com a psicologia, eu tinha uma ideia de que trabalhamos juntos. Trabalhamos nós, aqui, ó, os nós, né? É muito melhor, tem muito mais conexão, é muito mais legal estar junto com alguém. E de repente, peraí, as pessoas veem a gente como concorrente. E sendo que eu acredito na junção, na união. Eu posso ensinar vocês, vocês podem me ensinar, eu aprendo com cada uma. E aquela sensação foi muito ruim, foi muito incômodo. Tanto é que depois que eu me formei, eu já estava conectada com pessoas. Então, eu já estava numa clínica com mais pessoas e que queriam as mesmas coisas. Então, aquele lugarzinho voltou a fazer sentido. Tanto é que ao longo da clínica, né, eu tive com a Lê trabalhando lá, eu tive com a Fer, lá com a gente na clínica, e era muito bom e era muito gostoso. De repente, veio a pandemia. E com a pandemia, eu me mudei fisicamente, eu me mudei de cidade. Aí eu senti muita solidão. Eu fiquei 2 anos fora, morando numa outra cidade. Então eu mudei dentro de um contexto de pandemia. Então foi também, acho que o que dificultou. E nessa cidade, ninguém me conhecia. Eu não conhecia ninguém. E eu passei a tentar fazer conexão. Por quê? O que que a Chay gosta? Gosta de trabalhar com pessoas, estar junto com outras profissionais. Eu busquei isso. Pensei comigo, vai ser simples. É só eu chegar em alguma clínica e dizer e falar: Oi, gente, quero trabalhar com vocês. Você chegou Fácil, até a muito alugar fácil. uma clínica lá, né, Chay? Eu dividi sala com uma outra profissional, com uma psiquiatra.
que ela foi super Uhum. bacana comigo, no sentido de a gente conversava, hora e outra, raramente, mas ela era muito bacana. Mas qual que era o problema? A gente dividia a sala, ou seja, a gente não tava juntas. Porque Uhum. quando eu tava, ela não podia estar. Quando ela tava, eu não podia estar. E ali naquela clínica que nós sublocamos essa sala, as profissionais não tinham essa ideia. Era muito aquele eu. Gente, tinha dia que eu ia para trabalhar, eu não encontrava ninguém. Sabe o que é ninguém? A não ser os meus pacientes. Mas ninguém para Uhum. um café, ninguém para uma água, ninguém para nada. Então eu estava numa cidade completamente estranha, que eu não conhecia pessoas e que eu tentei fazer conexão e eu não consegui. Eu fui em vários outros profissionais. Eu fui, me apresentei, me coloquei à disposição e eu não consegui. Eu não consegui. E isso me deixou muito triste. Isso me deixou muito deprimida no sentido de, poxa, não é assim que eu gosto de trabalhar. Não é assim que eu pensei que eu ia, né, trabalhar. Aí o que aconteceu foi que depois eu voltei, né? Voltei para Araçatuba e eu comecei a voltar a fazer as minhas conexões. Então hoje aqui na clínica sou eu e a Fernanda, que está aqui, né, no Nós Entre Cis. É, eu voltei a ter conexão, por exemplo, com a Lu, né, que vocês conhecem, a Lu também, e que ela, né, voltou a estar aqui na clínica comigo, com a Fer. Eu voltei a ter conexões com as pessoas e trabalhar com as pessoas. Daí nasce outros projetos, e um dos projetos é os Nós Entre Psis, que eu sei que cada uma aqui, né, como a Lê mesmo já disse, né, idades diferentes, vidas diferentes, mas a gente tem um objetivo, que é conexão, que é estar e trabalhar juntas. Então, hoje eu consigo Uhum. dizer que a vida, a clínica, não é solitária, mas porque eu busquei isso, né, de uma forma constante. Mas ela pode ser muito solitária, sim. Porque, né, Uhum. depende só da gente. Eu tentei de várias maneiras conseguir essa conexão em outros lugares, por exemplo, e não consegui. E era eu ali. E isso Uhum. era importante. Uhum. E mesmo assim eu não consegui, né? Eu acho Então, legal até Sim. esse ponto da conexão, porque acho que é isso que talvez a psicologia signifique para nós quatro, né? A conexão é a psicologia. E a gente fica o tempo todo, de alguma forma, conectado com os nossos pacientes, com os nossos clientes ali. E no final, Sim. eu ainda senti aquela sensação de, tipo assim, meu, fiquei conectado o dia inteiro com gente de todo lugar. E no final tô aqui, né? Parece que eu tô sozinha, parece que eu tô solitária aqui nesse lugar. E por mais que tenha a clínica, que tinham gente dividindo, os momentos que a gente teve, né, em Araçatuba, tudo, é bem que a chefe falou. Cada hora você estava atendendo a fulana também, ou não se encontrava naquele dia, e quando dava e ficava um tempo, a hora que via já era tipo 9 horas da noite, tinha que ir embora, tinha filho para cuidar. Então, acho que é um pouquinho disso que a gente também vai falando aqui, e trazendo, né? e eu acho que por mais, por exemplo, eu trouxe um lado da pandemia que foi ruim, de uma mudança física, mas para vocês verem, pensando agora, enquanto ele estava falando, nós mesmos, nós quatro, a gente tá cada uma num lugar. Eu tô em Araçatuba, a Fernanda tá em Uhum. Araçatuba, a Lê tá em São Paulo, a E a Duda tá Duda no no Rio. Rio, né? Tá lá no Rio de Janeiro. Uhum. Ou seja, aquela busca que eu fiquei 2 anos fisicamente num lugar, as pessoas não queriam isso. E olha como querer, né? Nós estamos aqui com recurso, obviamente, né? No online da internet, mas nós estamos aqui 4 pessoas de lugares diferentes. Conectadas, né? E Exatamente. como é que se torna muito mais rico, né, Chay, assim, quando você fala assim, a sensação de você estar triste, né, de você estar angustiada, de não ter tido essa conexão nesses 2 anos, e quando você retorna e tem de novo, e aí aquilo volta, isso se torna muito mais rico, né? Até para o nosso trabalho, para a nossa vida mesmo, né? Para a gente se sentir mais nutrida também, né? Como essas conexões nos nutrem.
claro, com os nossos pacientes, que a gente está ali sempre conectada, mas também com outros profissionais, com outros colegas que passam as mesmas coisas no dia a Sim. dia, que entendem a gente, né? Então, acho Porque, que esse ah, espaço é muito nesse sentido. Quando a Lê teve essa ideia e fez esse convite, nossa, fez muito sentido para mim, porque eu imagino que tenha muitas psicólogas aqui, né, que podem estar escutando a gente agora e que também sentem isso, essa sensação, às vezes, de estar sozinha, né, e a necessidade de se sentir conectada mesmo, com pessoas que passam pelas mesmas coisas, né, que também colocam ali as suas vulnerabilidades. Então, que bom que a gente pode estar conectada aqui também. a Duda mencionou, gente, quem está assistindo aqui, a ideia é daquela mocinha ali. A ideia foi da Aquela Foi a lourinha fofa, Letícia. Gente, mas acho que Exatamente. isso essa traz mente muito. inovadora. Isso traz muito do que eu realmente acredito, né? A Chá falou da pandemia ser esse momento dela realmente perceber tudo isso, e para mim foi muito contrário. Eu acho que na pandemia que eu realmente pude conectar, que aí eu comecei a entrar em grupo, online, tanto que é isso, né? Tá cada uma realmente num cantinho ali. Meu, a gente tem contato pelo menos uma vez por semana, a gente se vendo por vídeo, alguma coisa assim. A Uhum. Duda, a gente se encontra ali numa supervisão, a Chay, a Fer, a gente se encontra no grupo de estudo. Então, acho que é isso. A pandemia trouxe para mim essa conexão de ter pessoas que às vezes eu não imaginaria. Duda eu nunca iria conhecer na vida se a gente não tivesse se cruzado no curso. A Fer e No a Chay, talvez curso, essas sim. possibilidades seriam diferentes, mas a pandemia me trouxe muito essa conexão com pessoas diferentes e que fizemos laços muito legais, muito legais. Mas eu Uhum. acho que a pandemia abriu os nossos olhos para uma outra forma de fazer a psicologia, né? Porque eram pouquíssimas as profissionais que eu conhecia que faziam atendimento online, né? Que faziam uma videochamada com frequência e que estava na rede se conectando com outras pessoas, né? E quando surgiu a pandemia, eu lembro que estava eu, a Lei e a Chay, e a gente começou a conversar, mas e agora? Como é que vai ser? A gente nunca fez um atendimento online, né? Eu e a Lei, a gente estava começando, a Chay, eu acho que já atendia alguém Eu online, já né? atendia, eu Eu já Você atendia atendi já também também. atendia, online no comecinho ali, eu já exato. estava atendendo. Eu já Eu atendi, nunca mas tinha assim, atendido ninguém. atendia porque eu atendi uma pessoa que era fora do país, que ela tinha ido para fora, e atendi algumas pessoas de fora do estado, ok, mas não era com essa força que é agora, Tão né? E não era a assíduo, né? intenção, né? Não era a Uhum. intenção, era porque não dava para estar aqui, mas assim, isso era muito raro. Na minha agenda, eu Hum, atendi o quê? Três pessoas, duas. hum. Era Uhum. E tudo era uma presencial. agenda 95% presencial, né? Para a maioria das pessoas. Aham. Então, foi um momento que a gente teve que se abrir para o novo, que não teve opção, não teve outra opção, né? Uhum. E a gente teve que se adaptar a isso. E eu acho que hoje a gente consegue trazer isso com muito mais naturalidade, muito mais frequência, e a gente consegue se conectar, porque tem a questão da busca ativa, né? De você se colocar, você. Né, a Chay falou que ela fez conexões, ela tentou fazer conexões e às vezes não dá certo, né? A gente Uhum. precisa ter essa busca ativa por pessoas e as pessoas com quem a gente faz essa busca, elas precisam estar abertas também para isso. O E meu às vezes sinal as do coisas não Wi-Fi se tava lá, ligam buscando, 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 e e ninguém. nada, né? E não achava ninguém, né? Eu acho que a gente teve, no começo lá da clínica, a gente teve uma conexão bem bacana. Eu acho que isso ajudou também para que a gente continuasse isso, porque por mais que a Chay tivesse se mudado, a gente continuou conversando, né? A gente continuou amiga, a gente continuou. A Lê depois se mudou também, e e mesmo sem conhecer, quando a Lê fez o convite, não, eu quero vocês, eu quero a Duda, vamos conhecer a Duda também. Então, a gente precisa se abrir para essa possibilidade, né? A gente precisa estar aberta para essa oportunidade, porque as oportunidades estão aí, né? Ela não precisa ser solitária.
E a gente, todo Uhum. curso que a gente faz, todo momento eles estão falando o vínculo é super importante, o vínculo é super importante, mas cadê o vínculo entre as profissionais? A gente faz o vínculo com o paciente, mas e com as Uhum. profissionais? É muito. Uhum. A Fer tocou no assunto agora que eu não sei o que é, mas também existe essa estranheza, gente, de ter uma distância entre os profissionais que, por quê? Para quê? Com que objetivo? Com que intuito? É um distanciamento. A gente fica dizendo tanto, né, que o psicólogo, ele não tem, né, não existe mais essa posição de, ó, mas os profissionais fazem isso entre si às vezes, e Uhum. isso não é saudável, né? Porque as buscas que eu fiz, então, durante os 2 anos fora, eu fiz no online e me deparei com grupos assim, onde, Uhum. meu Deus, não sabia que eu entrei no grupo de, sei lá, do Beck, né? É o próprio Beck aqui, Uhum. enfim, né? Uhum. Gente, gente, aqueles que a gente lê Uhum. lá nos livros, sim, são pessoas É. que a gente olha e fala, né? Uhum. Mas acho que isso entre nós é muito ruim. É muito Sim, ruim. só Mas distancia, né? a Só pergunta que a distancia. gente, a pergunta que eu não quero calar. No início eu Uhum. falei da experiência da faculdade. Vocês não tiveram isso? Os amiguinhos de vocês não tiveram esse estranhamento assim no último ano? Eu ia falar isso, né? Quando a gente começa a fazer a escolha da abordagem, alguns começam a olhar torto para a gente, fala, nossa, mas TCC, a psicanálise é muito melhor, né? Eu falo, gente, calma, vamos manter aqui a amizade, né? Mas vamos entender por que você quer psicanálise, por que eu quero TCC, e começa a haver essa ruptura, né, entre a turma da TCC, a turma da psicanálise, a turma da FENO, a turma... E não precisa, né? Não precisa. Eu acho que tem que ser um complementando o outro, né? Um apoiando o outro, um entendendo o outro. Até porque na faculdade eu não entrei já fechada. Eu queria clínica, mas eu não entrei fechada com nenhuma abordagem. Então eu abri meu coração para conhecer todas as abordagens, para entender qual delas que me tocava mais, né? E aí parece que no último ano fica aquela coisa assim, eu vou te convencer aí para psicanálise, eu vou te convencer aí para TCC, né? E entra numa rivalidade que não tem o porquê. A Duda, eu acho que é Uhum. de faculdade diferente da gente, né? Da de Duda, vocês teve, sou. Eu formei, olha, teve não foi isso? algo que me marcou muito, Chay, assim, você falando. Que O que eu bom. sentia, tinha essa segregação das abordagens, né, e dos grupinhos, assim. Mas, assim, não é algo que eu tenho marcado na minha memória, sabe? Assim, como uma competição, exatamente, assim. Mas a segregação na faculdade eu percebia muito assim essa diferença, né? Ah, não, você é desse grupinho, você é desse e pronto, né? E aí às vezes as pessoas não se misturavam muito. Então isso eu sentia bastante. E aí assim, quando eu formei, até contando um pouquinho da minha história do início também, como a Chay estava contando, eu sempre trabalhei muito em equipe. Então, os meus estágios eram em saúde mental, então eu trabalhava com equipe, trabalhei em RH na época para aquela coisa de experimentar, né, ali. Eu sempre trabalhei muito com equipe. Quando eu formei, eu fui muito para o caminho do concurso público. E aí, no primeiro ano, já estava trabalhando num concurso, e era também saúde mental, então trabalhava com equipe. Então, aqueles casos que a gente atendia, a gente sempre estava compartilhando muito ali, com psiquiatras, com outros colegas, com o pessoal que trabalhava no serviço. Depois eu fui trabalhar em UTI, então, da mesma forma, né? A gente compartilhava com os médicos, compartilhava com os enfermeiros, com os técnicos de enfermagem. Aquele paciente era de todo mundo, né? Então, estava todo mundo ali dando aquela assistência. Trabalhei em maternidade, enfim, trabalhei em hospital que a gente trabalhava com pacientes que tinham problemas cardíacos, então a gente até atendia individualmente, mas compartilhava com nutris, com fisioterapeutas,
com os médicos. E eu sempre tinha muita vontade da clínica, né? De ficar assim, não, eu quero atender em clínica, eu quero pegar uma sala, eu quero montar do meu jeitinho, eu quero fazer. Sempre tive esse sonho, mas eu tinha um medo, né? Eu falava assim, não, mas vai ser muito solitário, gente. Imagina eu lá, dentro de uma sala. Não estou acostumada disso aqui. Eu gosto de reunião de equipe, eu gosto de compartilhar, eu gosto de ouvir o caso do outro, eu gosto de entender, de falar a minha percepção, de aprender com o outro, né? E eu ficava sempre postergando, né? Então, eu não, vou fazer primeiro um mestrado, para daí eu pensar na clínica. E aí fui para o mestrado e tudo mais. Até que veio a pandemia. E na época, inclusive, eu estava morando fora, meu marido foi fazer um mestrado, né? A gente estava na Inglaterra. E eu ia voltar e não ia conseguir voltar para o vínculo que eu tinha no concurso na época. E aí a pandemia apareceu, né? Veio essa oportunidade do atendimento online também. Eu estava retornando para o Brasil. Falei, eu estava terminando o mestrado, então eu falei, gente, não tem como. Né? Assim, agora eu vou ter que ir. Já era uma coisa que eu Agora é queria minha muito. hora, né? Agora eu tenho que ir, né? Não tenho mais a desculpa. Não, e E conheci a aí Duda comecei. também quando ela estava lá. A gente fez o curso Foi, da né, Lê? Gabi, você estava lá ainda, né? Tava voltando para o Eu tava Brasil. lá, exato. E aí eu falei assim, não, mas e aí o meu medo de ser muito solitário, de novo, e ainda mais no online, né? Que é isso que a gente falou. Nossa, no online eu vou ficar dentro de uma sala realmente sozinha, só com o paciente ali, mas que vai estar no computador. Então tinha essa preocupação. Falei, não, eu não quero que seja sozinha. Eu sou uma pessoa que eu gosto de agregar, eu gosto de conexão, eu preciso disso. Falei, eu vou entrar em cursos e vou ver, me aproximar de pessoas que eu me identifico. Então, eu fui fazendo isso mesmo ali no online, né? Foi aí que eu conheci a Lê. Então, eu entrava nos cursos, aí, as colegas que estão escutando a gente, né? E o que a Fer falou isso, né? A gente também tem que ser ativa para ter essa conexão, né? A gente não tem que ficar só esperando surgir do nada uma conexão. A gente também tem que tomar iniciativa. Então, eu chegava nos grupos, nos cursos que eu fazia, entrava em contato com as meninas e falava, gente, vamos fazer um grupo só da gente, para a gente poder compartilhar. Não foi, Lê? Para a gente conversar aqui um pouquinho por Para a semana, gente né? conversar um pouquinho sobre os nossos casos, né? Para a gente poder se encontrar, estudar uma coisa juntos e tudo. E assim, a gente foi criando, até hoje eu tenho muito carinho pelas meninas lá daquele início da clínica do online, né? Até hoje, assim, eu vejo que elas fazem parte dessa minha equipe, né? Que eu tinha antes nos serviços que eu estava e que eu conto muito realmente como parceiras, né? Então, assim, gente, não tem nada de solitário. Hoje em dia, que era o meu medo, eu não sinto isso, de verdade, de verdade. Além de, claro, toda a conexão que a gente tem com os pacientes, essa conexão que a gente tem, né, atrás também, né, assim, nos Incrível. bastidores. Então, nossa, estou preocupada com alguma coisa, eu tenho que fazer tal coisa, como é que você faz isso, né? E aí, você já viu aquilo, outro? Então, assim, são pessoas que conhecem a nossa realidade, né? E que, assim, torna isso tudo muito mais rico, muito mesmo. Então, deu super certo eu ter essa ação de procurar as meninas. Então, cada curso que eu fazia grupinhos menores. E até hoje a gente tem muita conexão, se encontra. E eu vejo que não é nada de solitário nisso tudo, né? A Duda falando, eu comecei a lembrar. A gente vai fazendo curso, nós que queremos esses nós, a gente vai fazendo curso e vai se conectando, né? Nem que for com uma pessoa. Então, Exato. eu tenho uma conexão com uma pessoa da formação que eu fiz de DBT, né? Eu tenho a conexão com as pessoas, Uhum. por exemplo, da especialização que eu estou fazendo agora, né? A gente conversa nos bastidores, a gente vai fazendo isso. Vai se identificando, Muito, né? muito, muito mesmo, né? Como é que foi ler para você também, quando Não, você foi então, te para ouvindo online, falar é né? uma coisa que Hum, também a Chay perguntou, né? Para você foi diferente, mas eu também tenho essa mesma percepção que você. Na hum, faculdade em si, eu não senti tanto essa solidão, essa sensação, né? Talvez sim, porque grande parte das pessoas que estavam ali comigo na faculdade inteira, elas foram para coisas muito parecidas que eu. Então, tinha a Camila também foi para o TCC, aí num outro grupo estava a Carol, a gente estava sempre juntas de alguma forma em algum estágio. E a gente ia para a faculdade juntas também, de carro. Então, essa conexão ela acabava acontecendo. O que dá para perceber assim que quando existe ali a escolha da abordagem, de fato, tem uma separação
significativa, né? Porque Muito evidente. é Uhum. melhor e pronto, né? E acabou. Então, e acho que até uma outra coisa que a Duda falou que eu acho interessante quando a gente acaba se formando, né? Existe uma insegurança muito grande. E a faculdade, ela não te dá todo o amparo que você tem, e quando você começa a atender lá na faculdade, existe sempre um supervisor semanal que está ali olhando o seu caso semana a semana. Quando você vai Sim. sozinho, é você, o conhecimento que você tem. E não sei, talvez agora ouvindo a Duda falar, essa sensação de se eu compartilhar com o outro o que eu sei, será que ele não toma o meu lugar, né? Será que se eu compartilhar esse conhecimento, que acho que muitas pessoas não fazem esse movimento mesmo de compartilhar, e com a gente nunca senti isso, né? Tipo, uma tem uma dúvida, vai lá, pergunta, ah, não, Chay, vai lá, pega o livro XYZ, que a Chay é do livro. Então a gente tem essa conexão que é É a Chay pedindo importante. socorro. Mais difícil, mas tem. Então acho que é isso, eu não Lê, senti tanto na faculdade. e olha só, você me fez lembrar de uma coisa, né? A gente vai ficando velho, né, gente? A gente Lá vai vai. lembrando das coisas conforme o outro vai falando. Ai, que dó. E acho que o espaço é para isso mesmo, né? Para a gente ir recordando algumas coisas. Eu Uhum. não tive essa insegurança quando eu saí da faculdade, mas tem um porquê. Tem um porquê aí. E fato, as pessoas saem seguras, porque é isso. Lá na faculdade, você tem um supervisor te falando, olha, isso, aquilo, nanana. Uhum. Uhum. Mas no último ano, então, ali da faculdade, né, que as pessoas começaram, nossa, psicólogo, tinha gente que já ia até de jaleco e tal, que colocava o jaleco, Jaleco, gente, olha isso, que o loucura. jaleco, eu achava tão bonitinho, é bonito porque, cara, isso vai dando identidade, tipo, as pessoas que se posicionam assim, quer dizer que o quê? Cara, ela tá se achando muito bem, maravilha, beleza. Ali naquele último ano, eu fazia um estágio na área social, que foi um estágio que eu tinha conseguido na época que eu saí do mundo corporativo, enfim, fui para um estágio social, que era uma área que eu dizia que eu não trabalharia, mas quando você procura um estágio, qual que você acha? Social. O que você não quer, né? Segurança. Enfim, entrei, entrei de cabeça, vamos fazer o estágio. Aí depois eu prestei um outro estágio numa clínica para justamente fazer o projeto, que depois a gente colocou na clínica, o projeto de atendimento social. Era um projeto de atendimento social, onde eu atendia pessoas de baixa renda da comunidade e eu recebia supervisão por esses atendimentos de menor valor, né, de social mesmo. Então, eu comecei ali naquela clínica fevereiro, fevereiro, mais ou menos. Os nossos atendimentos no estágio clínico lá na faculdade começam em abril, mais ou menos, né? Abril, maio. Porque quando a gente começa os estágios, é leitura de novo de alguns textos, um aprofundamento, né? E depois que é. Ou seja, quando eu fui atender, eu já atendia semanalmente. Então, eu já atendia. Então, aquela insegurança, aquela ansiedade de estar ali com o teu paciente, eu tinha passado já no estágio. Então, eu já atendia. Então, eu estava muito segura dos meus atendimentos. Eu não sei se isso também desperta no outro assim, como assim? Mas não que eu não tive insegurança, não que eu não passei por dificuldade, eu passei. Eu Uhum. passei, mas em outro contexto, né? Atendendo outras pessoas, mas sendo supervisionada, sendo, né, puxada, ó, faz, né, aqui, ali, enfim, sendo orientada. Então, quando eu me formei, eu já tinha uma carteira, eu já tinha uma agenda lotada, inclusive, Ah, lotada, uhum. dos Chá, atendimentos isso sociais. faz toda a diferença, né? Faz Porque muita diferença. muita. Uhum, Então, uhum, eu já sem dúvida. tinha. Então, quando a gente abriu a clínica, eu já tinha os meus pacientes.
Então eu já tinha essa Uhum. segurança. Mas por quê? Não porque, eu era segura, né? Porque aí vem toda uma questão, porque você é segura, porque você não sei o que, porque você é amiga de não sei o que, porque você faz. Não, não é por isso. É porque por todo esse processo, eu passei isso aqui em outro lugar. Eu comecei a ralar antes, Sim. né? Não, Eu mas comecei as bem pessoas antes. não veem o ralado. Exato, exato. Eu Mas não, tem uma eu, outra coisa sobre a clínica, porque quando a gente está na faculdade, a gente escuta por diversas vezes. A clínica não vai para frente, a clínica é muito ah, difícil, a eu clínica não dá escutei. dinheiro, né? E eu me lembro, né? É Eu verdade. não falei muito assim da minha história com a Chay, mas eu estava no final da faculdade, minha filha estava terminando o processo terapêutico com a Chay, e aí eu estava precisando de atendimento, eu quis ir para terapia. E aí eu falei assim, Chay, Que dispensa ela e gracinha. me pega, né? Que eu tô precisando. Aí então, assim, ela saiu por uma porta e eu entrei pela outra. E aí, quando a Chay me perguntou, tá, mas o que que você quer? Eu entrei na faculdade querendo clínica, mas eu escuto que clínica não dá certo, que clínica não vai, que não tem abertura, que você não consegue paciente, que não dá certo, que você morre de fome. E aí foi quando elas estavam abrindo o processo seletivo para esse atendimento social, que foi onde eu e a Lê começamos, na clínica da Chay, que ela passou por esse processo e eu e a Lê passamos depois na clínica dela, né? E ela falou assim, presta a prova, né? Vamos lá, presta a prova. Eu falei assim, ô gente, será, né? Ela falou, presta, depois a gente conversa. E aí deu super certo, né? E aí a gente Uhum. começou na clínica. Então, e tinha todo esse suporte por trás. Então, eu estava fazendo os atendimentos na faculdade, eu tinha os atendimentos na clínica, eu tinha profissionais incríveis por trás, me auxiliando, me dando supervisão, É uma justamente questão ali. as conexões. Conexão, Exato, que faz exatamente. toda a diferença, né? Às Ô, vezes a Fê, gente eu sai tava aqui tão amedrontada. pensando, tô tentando lembrar o nosso comecinho, parece que já tá tão emaranhado que eu não lembro de onde Aham, vem ali. Que eu lembro que a gente teve todo o processo da clínica ali juntos no social, mas a gente já tinha algum vínculo antes, porque eu lembro de ter. Eu te chamei para participar de um projeto, porque eu sou assim, né? Quando eu agarro e eu vou arrastando todo mundo foi, junto comigo. Que a gente foi. participou na Unesp e Acho que tudo. todas essas Uhum. aqui partilham do mesmo mal, né? Véi, vai ser bom? Vamos comigo. Vai ser ruim? Vamos Vamos. comigo, né? Vamos Eu tô indo testar. para um lugar, vamos comigo? E a gente vai, É. né? Aí é que tá a parte ativa, né? A gente topa tudo, E aí que vira né? o A nó. gente, exato, exato. O projeto na Unesp, eu comecei, o meu primeiro atendimento foi na Unesp, acho que a gente fez um estágio lá na Unesp, e aí eu terminei o estágio, depois você começou, mas você começou como estagiária no outro campus, né? Era um pouco diferente o projeto, mas eu me lembro que quando a gente foi prestar a prova lá para a clínica, a gente queria muito aquilo, né? A gente queria muito, a gente conversava muito, e a gente saiu da prova assim, meu, não vai dar, né? Não vai dar, não vai dar, não vai E, dar. A prova você estava entrou antes que dificílima. eu Eu no entrei processo. meses antes, né? Aham. Foram meses antes. Mas aí a gente começou a se emaranhar no projeto do Promove também, lá da Unesp. Então, assim, eu não lembro direito, A cronologicamente gente só falando, sabe né? que grudou ali e não separou. Grudou Deu e eu não sei match, deu dizer match. exato. E a gente se encontrava na faculdade, nem era a mesma turma, a turma não tinha nada a ver, Nada a né? A ver, minha né? turma com a turma dela não tinha nada a ver, mas a gente foi se esbarrando. E A eu acho galera que em nem gostava cursos muito de mim. Na hora também. que a Chay tava falando, eu lembrei. Eu sofri esse bullying na faculdade, viu? A turma Ai, da meu Deus, Fernanda me vamos falar bulinou. sobre isso. Olha, vamos Vamos falar anotar, sobre isso em vamos algum anotar o podcast. próximo, né, um Um próximo tema tema a ser específico. discutido, bullying na Uhum. faculdade. Bullying na faculdade. Mas era isso mesmo, tipo, Uhum. a turma não era a mesma ali, mas a gente se trombava ali. A feira era um semestre na Aham, frente, né? isso. Um semestre.
É Mas isso. não tinha nada a ver, a turma não tinha nada a ver, né? Mas a gente estava sempre se trombando em curso. Tudo que era palestra, isso é legal a gente falar também. Tudo que era palestra gratuita, porque vamos Paga, combinar, né, tudo. gente? Estudante não tem dinheiro, tudo bem? Eu já Mas, estava numa ó, outra fase, né? A gente fazia tudo, tudo. tudo. Não que eu tivesse dinheiro para pagar mega cursos, mas tudo que era gratuito, na clínica da Chá tinha muita palestra. Eu estava lá sempre. Gente, a Fer tocou no assunto agora. Eu lembro que eu comecei a ir para congresso, acho que no segundo ano de faculdade. Não sabia nem que eu era, né? Não sabia nem que ia ser. Uhum. Eu Eu saía comecei a fazendo tudo fazer, também. não, eu comecei a fazer pesquisa, acho que no terceiro ano da faculdade. Eu apresentei em congressos. Você é pesquisadora, psicóloga clínica e pesquisadora. Oh, meu Deus! Mas e saí fazendo congresso e cursos e um monte de lugar. Uma vez, nós fomos se meter num curso no outro estado, ali na divisa, e que falaram, era um curso sobre Freud, né? Tudo estudante. Eu entrei com esse intuito da Fer também. Eu vou beber, eu vou aprender tudo ali. Lá no fim a gente vai ver o que que. Uhum. Então, eu não lembro que semestre, não vou lembrar. Gente, vai ter um curso X na faculdade XPTO lá no Mato Grosso do Sul. Pegar um carro, dirigir não sei Nossa. quantas horas, ir para esse curso sobre o Freud. Não, vamos. Olha o tempo, né? Tempo, a energia, tudo. Vamos. Exposição. Não, e eu participei de grupo de estudo de Gestalt. Vamos! Eu fazia tudo. Chegar lá no curso, do tipo, vou aprender algo fantástico do Freud. A mulher começou a passar aquele filme que a gente assiste na Que todo faculdade. mundo deve ter assistido. Que a gente assiste na. Não sei que além lá, como que é? Ah, não vou lembrar o nome agora, gente. Enfim, na hora que eu lembrar o nome, a gente coloca qualquer coisa na descrição, mas acho que é Uhum. importante, enfim. Para além. Ah, não sei. É um filme do Freud contando Novo, a vida. né? Bem novinho esse filme. Não, Não. muito. E que a gente já tinha assistido aquele filme. Mil Aí eu vezes. falei, oi? Então, veja bem, você sai. É muita. Cara, é você querer fazer muito uma coisa. É você querer ser muito Uhum. aquilo, né? Você rodar 2 horas de carro em outro lugar, não conhecer ninguém, chegar lá, começar a passar o filme que você já assistiu várias vezes. Mas, ó, Uhum. óbvio, teve outros cursos que deram certo e que é rico, né? Que eu acho que Uhum. aquela coisa é o aprender, é você estar, é você aprender, aprender. Eu aprendo até hoje, né? Até hoje eu faço, eu aprendo até hoje. Ah, E mas a a gente gente nunca vai. vai parar de aprender, né? Exato, né? Nunca. Uhum. Mas acho que esse é o tema mesmo de hoje, né? A gente poder falar um pouquinho desse espaço que a gente sentiu falta, que agora a gente se Uhum. conecta e tá aqui. Vamos falar um pouquinho da escolha do nosso nome. O que que vocês acham? Ai, Nós eu acho sempre legal. quis. Quem vai explicar? Você que deu a Vai, luz. Chay. A ideia foi sua. Eu disse, no dia que eu dei a ideia, eu disse que eu era uma pessoa que não tinha criatividade, que não tinha ideia. Nenhuma. Não tinha Mas criatividade aí eu nenhuma. dei a ideia. Vale lembrar, foi assim, né? A Chay chegou falando que não tinha criatividade nenhuma. Gente, eu não sou criativa e tudo mais. E a gente tinha ideia do que a gente queria passar, qual era o objetivo do podcast, mas não tinha um nome. E a gente queria um nome, né, que ficasse legal e tudo mais. A gente ficou semanas falando por Ah, WhatsApp, né, gente? Fazendo Vamos ser, lista vamos no ser bem WhatsApp, vamos juntando. listas, assim. A Letícia mandava mensagem 10 da noite com áudios, vários nomes que ela ficava lembrando. Acho que ela devia estar no banho e lembrando de algum nome, lá, ela ia lá e gravava pra gente. Não, e a Chay não mandava nada. nada, Achei porque Ela legal. só falava, gostei É, desse, não gostei gostei desse, desse, mas não era gostei desse. isso.
Só. Exato. Guardando o Eu ouro. falei, gente. E Eu aí a gente tava chegou e falou assim: guardando. vamos se encontrar para a gente poder falar, porque não vai sair esse negócio pelo WhatsApp. A gente fez um encontrinho, né? E aí eu falei, vamos conversando, vamos ver o que que vai vindo, né? E Ah, eu é isso, muda, a e gente eu quer. muda no E a encontro do Chay tipo, tô só muda, Chay pensando. muda. Conta aí, Chay. Foi isso. Gente, é sério. Eu não me acho criativa. Eu não me acho criativa. Eu acho que no campo da avaliação psicológica existe esses perfis, né? Um dia a gente pode discutir sobre isso. Eu fiz mestrado e doutorado com a mulher da criatividade no Brasil, com a Solange, mas enfim, eu falo para ela, eu não sou nada criativa. E eu tenho essa ideia de que eu não tenho ideia. Será que é Você só uma tinha, lente, né? gente? Não mudou? Não Hã? desfez essa ideia? Não desfez a ideia ainda? O que que eu peguei? Tipo, enquanto vocês falavam, eu tava tentando. A gente começou tentando pegar sinônimos das palavras que a gente queria, né? Tipo, foi muito assim. Veio. Não é zoeira, veio. Nós entre psis. E qual foi a minha ideia? Eu falei, gente, aqui. Ó, eu vou falar uma coisa, mas acho que não tem nada a ver, mas eu vou falar. Nós entre psis, que é um nó, né? Que a gente dá nó. Nós estamos juntas. É um nó de nó, nós entre psis. E o nós, para quando a pessoa lê, também se sentir pertencente a nós. Então, estar Hum, entre nós entre psis. Então, é nó de nó, nós de nós quatro, e nós do outro ler e sentir que ele está aqui junto com as tá Pertencente. aqui psicólogas, junto. Estamos pertencente. todas juntas. Por quê? Porque as pessoas ainda, acho que bem menos, têm uma visão de que a psicóloga, né? Vamos lá, todo mundo fazendo, né? Somos um ser, Budas. né? Ah, Plena. Zen, né? enfim. Sem problemas na Agora Intocáveis, vida, né? na edição intocável. podia vir aquela música antiga, né? Nossa, eu vou falar vou denunciar, né, a idade. Aquela música bem antiga, como uma deusa. Porque deve ser isso que as pessoas têm essa impressão. E na verdade, né, vocês estão vendo por aqui que são quatro pessoas bem normalzinhas. Normal. Não, Mais e ou Pessoas de ela menos. verdade. soltou aquela De frase de verdade. efeito, né? Gente, os nossos nós de nós, nós quatro. É isso. Os Às nossos nós, 4, na hora. É os isso, nossos né? nós de nós. É todos os nossos nós que estão embolados, porque, gente, vai por nós, né? É, Ninguém aqui é deusa. Vocês vão ver que aqui tem nó bastante, assim, um pouco. Então, são os isso nossos aí. nós de nós. Aí eu falei isso, aí todo mundo ficou assim. Pois Ah, é. exatamente, Acho que eu exatamente. fui criativa. Eu acho que você é criativa, a gente tem que rever essa avaliação aí. Eu Tá acho que tem bom, uma lente por detrás que a gente vai conversar sobre lentes depois dos profissionais também. tá bom. É. E o legal também é que quem está escutando a gente também está aqui, né? Tá com a gente, então tá aqui entre nós e também tá E aqui. A gente deve quer estar também fazer tendo um os nó. nós lá, A gente os quer essa nozinhos. conexão, né? A gente espera muito que esse papo tenha conectado de alguma forma aí, tenha feito pensar. A gente quis compartilhar um pouco o que que a gente fez para a clínica não ser solitária, né? Exato. E, e é isso, assim. Acho que foi muito legal, gente, o primeiro dia. Adorei. A gente precisa Eu fazer um. acho que é. Eu Oi, acho Fer? que é um convite para que as pessoas façam esse nó com a gente, né? Participem do nosso nó e se juntem a gente, que a gente não precisa estar sozinho. Com certeza. Não. O E convite também para. A gente tem o Instagram dos nossos nós entre psis, o canal, né, do YouTube e, né, o podcast. Então, para acompanhar, então vai ser semanal. Toda semana a gente vai trazer um tema dos nossos nós e que, quem sabe, ajuda os nós daí com Uhum. a se certeza. E juntar aos nossos nós de nós. a frase de efeito, Isso. né? Eu Ai, acho que era adorei, isso. Acho que para a gente. gente também encerrar,
deixar essa clínica solitária aqui, né, nesse primeiro episódio, para que ela não acompanhe a gente possa ir realmente desmistificando isso, que a psicologia também é um espaço de conexão entre profissionais e não só entre pacientes, né? Exatamente. Isso mesmo, que Cada uma legal. tem um Instagram também, acho que esse também é um lugar legal para poder se conectar. Além do Instagram do Nós Entre X, acho que ali pode ser também um espaço de vocês mandarem temas diferentes para a gente poder ir colocando aqui nas nossas listinhas, porque o resultado final sempre está com vocês que estão aí escutando a gente, né? Sim. Ah, sim. Imagina alguém entrar em contato com a gente lá pelo nosso Instagram falando: Oi, eu vi o podcast. Ah, vai ser incrível, gente. Então, a gente tem o Instagram, como a Chay falou, do Nós Entre Psis, que é do podcast. O meu é Psido da Gouveia. Pode falar, Lê o seu. O meu é leticiamafisoli.psi. O meu é chai.mb. O meu é Fer_Pgrossi. E a gente vai E estar aí? todo mundo juntinho ali. O Nós Entre Psis também aguarda vocês. E a gente agradece muito a participação de cada uma. Acho que esse é um sonho aqui que eu tinha e compartilhado com vocês fez muito sentido. Arrepiei aqui no comecinho, vocês contando as coisas. Então acho que esse é o objetivo e para mim faz muito sentido a gente estar aqui hoje compartilhando tudo isso com todos nós. Isso aí, Obrigada gente. pela companhia, você que escutou a gente até aqui. Obrigada. Tchau. Obrigada, Beijo, gente. Tchau, tchau. Até Até a semana que próxima vem. semana.